eu sou a Jamile. Eu sou o Eric. E hoje a gente vai falar sobre Frankenstein, de Mary Shelley, adaptação de Mary Shelley para o formato em quadrinhos. Esse livro faz parte da coleção Ex Libris, que busca adaptar para o formato em quadrinhos grandes obras da literatura mundial, como Robinson Crusoe e Os Três Mosqueteiros, como forma de atrair o público mais jovem. Frankenstein é um dos mais emblemáticos livros de terror de todos os tempos, né? E abordou e popularizou temáticas, assuntos como, por exemplo, a reativação de tecidos mortos, né? E acredita-se que essa obra é a que impulsionou a ficção científica e também está no imaginário de muitas pessoas até os dias atuais. A autora Mary Shelley nasceu em Londres em 1797. Ela era filha de um filósofo e de uma escritora feminista. A mãe dela morreu 10 dias após o seu nascimento e ela foi criada somente pelo pai. Apesar de não ter tido muita educação formal, ela ainda assim recebeu muito mais instrução que a maioria das meninas da época. Isso juntando ao fato que a sua infância foi repleta de contato com grandes poetas, grandes escritores, leva-nos a crer que ela já tivesse uma certa aptidão para as letras. Porém, até a publicação de Frankenstein, não há nenhum registro de que ela tenha publicado alguma obra. Sobre a ideia da obra, tudo começou em 1816, mais precisamente no verão de 1816, quando Mary, juntamente com Percy, o que viria a ser seu futuro marido, né, foram passar esse verão de 1816 numa casa num lago em Genebra, na Suíça. Também se encontrava no local um amigo poeta romântico, Lord Byron. Isso, Lord Byron. E também um hóspede do local da região. O clima da região ali estava muito hostil, muito chuvoso, né? E em decorrência disso, eles foram obrigados a se abrigar dentro de uma casa, né? Foi daí que Lord Byron ele propôs a essas 4 pessoas, né, que escrevessem, cada um, uma história de terror, né, principalmente história de fantasmas, que estava muito em alta a história de fantasmas naquela época. Porém, Mary, no momento, ela não teve nenhuma ideia, né, não lhe ocorria nada. Eventualmente, ela veio a ter uma visão sobre um estudante cientista que dava vida a uma criatura, né? Essa visão tornou-se então a base da história do Frankenstein, né? Que Mary ela foi desenvolvendo essa história até a publicação dela em 1º de janeiro de 1818. Que inicialmente foi publicado de forma anônima e muitos acreditavam que o autor era o Percy Shelley, Isso. o marido da Mary. Isso. A história tem início em um navio comandado pelo Capitão Walton com destino ao Polo Norte. Ali, no meio das geleiras, de forma inesperada, eles encontram um homem. Eles resgatam esse homem e esse homem diz se chamar Victor Frankenstein. Enquanto esse homem está convalescendo, está se recuperando da doença, da fraqueza, de ter ficado tanto tempo exposto ao clima hostil da época, ele criou uma amizade com o Capitão Walton. E o capitão conta para ele que o intuito dessa viagem é fazer grandes descobertas e alcançar a glória. E o Victor fica assustado, porque ele se vê ali no capitão. Então ele decide contar a sua história para que o capitão não cometa o mesmo erro que ele cometeu. O Victor Frankenstein, ele descende de uma família muito rica e influente. Ele teve uma infância muito bonita ao lado dos pais e da irmã adotiva. Ele sempre teve uma inclinação para as ciências naturais, para descobrir a origem das coisas, como acontecem as coisas no ambiente natural. E aos 18 anos ele foi para a faculdade para estudar ciências naturais. Desenvolveu uma obsessão muito grande em descobrir a questão da vida, né? De onde vem a vida e se é possível reanimar um cadáver. Ele estuda bastante por vários anos, até que ele consegue reanimar um cadáver, criando o monstro popularmente chamado como Frankenstein. E ele se arrepende disso durante toda a sua vida, porque a partir daí a vida dele só desanda até chegar ao Polo Norte, que é o que vai ser contado ali no livro. Ele foi primeiramente adaptado para o teatro, posteriormente para um grande número de mídias, como por exemplo os rádios, a televisão e o cinema. Além também dos quadrinhos, né, que a gente está tratando aqui no vídeo com vocês. O primeiro filme a ser lançado com essa temática foi produzido em 1910, né? Na verdade era um curta de 16 minutos, né? E isso foi produzido nos primórdios do cinema. Depois disso,
houve mais de 150 outras versões, né, em diferentes meios. Em 1931, a Universal Studios trouxe para o mundo a frase icônica It's alive. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Daí surgiu a imagem mais famosa do monstro, né? A imagem que serviu de imitações para outras diversas versões, né? A imagem de um monstro grande, de um monstro com a cabeça oval, de um monstro com movimentos pesados e desajeitados, né? Bem diferente do livro de Melry, que tratava o monstro, tratava a criatura como extremamente ágil, extremamente inteligente. Sim, capaz até de criar diversas intrigas durante a história. Então esse livro aborda também uma questão muito interessante, que é a questão do criador e da criatura. Qual a responsabilidade que esse criador tem sobre a criatura e a sua felicidade? O monstro verdadeiro é aquele que tem uma aparência feia ou aquele que trouxe para o mundo, que trouxe do mundo dos mortos, alguém que ele sabia que seria incapaz de ser amado, seria incapaz de ser feliz? Tem também a questão da ciência, né? Qual o limite da ciência? Até onde o cientista pode ir em nome da ciência? Agora, na questão da adaptação da obra original para os quadrinhos, a gente vê muito poucas diferenças, assim como em toda a coleção Ex Libris. É mais questão de tirar excessos que ficariam chatos nesse formato aqui, né? Então, o resto é bem parecido. Acho que a maior diferença que a gente encontra é que na obra original a gente só conhece a trajetória do monstro no final, quando ele mesmo conta para o Victor Frankenstein. Já nos quadrinhos a gente é intercalado a história do monstro com a história do Victor. Então, acho que a maior diferença é essa. O resto é muito parecido. Inclusive, o próprio Melry Onmulse, da história em quadrinhos, ele é o próprio criador dessas artes aqui. Foi o próprio que desenhou. Esse livro aqui, o Frankenstein, você pode encontrar em qualquer biblioteca da sua cidade. E também na Joaquim de Freitas, né? Que foi onde a gente encontrou esse livro e nós super indicamos. Inclusive, a questão da arte aqui é muito interessante, porque as cores, assim, os desenhos, eles ajudam bastante a criar um clima mais sombrio na história. Sim. Que é o que pede a história do Frankenstein, né? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau.